Hoje me pediram para falar sobre a questão da independência do Brasil na Bahia. Muito bem, a independência do Brasil se deu, como eu acabei de dizer, em 1815, no momento em que Dom João, ainda não Dom João VI, ele era príncipe regente, Dona Maria I ainda estava viva e, portanto, ele não podia se nomear rei. Ele era príncipe regente em nome da rainha. Só que a rainha, que foi uma boa rainha lá em Portugal, ela em Portugal é conhecida como Dona Maria a Piedosa. Ela fundou uma casa pia para abrigar pessoas de rua, crianças órfãs, etc. E ela mandou construir a Basílica de Estrela, que toda vez que você vai a Lisboa, todo mundo manda você visitar, porque é uma basílica enorme, muito suntuosa e com um convento ao lado, que foi construído pela Dona Maria I. Ela criou a educação feminina, que não existia, né? E então, Dona Maria foi uma boa rainha, mas acontece que na década de 80, ela sofreu uma série de reveses. Morreu a mãe, morreu o filho mais velho, que seria o futuro herdeiro, morreu o confessor dela, que era muito importante, morreu a filha que tinha casado com o futuro rei da Espanha e tinha se tornado princesa espanhola, e morreu o genro, morreu o neto, morreram uma série de pessoas e ela então ficou um pouco fora de si, achando, ela era muito religiosa, que Deus estava castigando ela com essas mortes por pecados que ela eventualmente poderia ter cometido. Então ela ficou fora de si. E desde 1792, o seu filho, Dom João, porque o primeiro tinha morrido, Dom José tinha morrido, Dom João exercia o reino como príncipe regente em nome da rainha. E ele continuou príncipe regente até a morte da rainha, que só aconteceu em março de 1816. Só depois da morte da rainha Dona Maria I, ele pôde se chamar Dom João VI. Então, quando ele veio para o Brasil com toda a corte, ele era o príncipe regente Dom João. Nós sabemos que, embora ele se dirigisse à capital do estado do Brasil, que era no Rio de Janeiro, duas naus se desgarraram e ele passou primeiro na Bahia. E aqui na Bahia, ele tomou algumas medidas extremamente importantes para a própria história do Brasil. A primeira delas foi abrir os portos às nações amigas. Ora, antigamente, no sistema colonial, todas as nossas mercadorias tinham que ir a Portugal e Portugal é que exportava para outros lugares. Mas se agora Portugal estava ocupado pelos franceses, a gente não ia mandar nossas riquezas para os franceses. Então, ele abriu os portos de modo a que no Brasil a gente pudesse comerciar com todas as nações que fossem amigas do reino português. Então, foi o primeiro passo, digamos assim, para a nossa independência, foi essa possibilidade de comerciar autonomamente. O segundo passo que ele fez ainda aqui na Bahia, que também é muito importante porque torna a Bahia pioneira, foi criar um curso de nível superior. Até então, a Espanha tinha deixado na América Espanhola a criação de várias universidades, em Lima, no Peru, no México. Em vários lugares você tinha universidades espanholas, das colônias espanholas, mas aqui eles nunca haviam deixado. Você tinha que ir estudar na Europa. Os brasileiros que eram formados iam todos, em geral, ou para a Universidade de Coimbra, ou quem queria fazer medicina, por exemplo, ia estudar na Universidade de Montpellier, na França. Dom João cria, então, aqui um primeiro curso de nível superior, o curso de cirurgia obstetrícia, exatamente no Hospital Militar, que era no antigo Colégio dos Jesuítas. Os jesuítas haviam sido expulsos por Portugal
pelo Marquês de Pombal em 1759, e todos os bens dos jesuítas foram tomados ou pela igreja, quando eram igrejas, templos religiosos, a nossa hoje catedral era a igreja dos jesuítas, ou quando eram locais não necessariamente igrejas, como, por exemplo, o Colégio dos Jesuítas ou a Casa de Retiro dos Jesuítas, onde hoje é o Arquivo Público do Estado da Bahia, lá em Quintas, era uma casa de retiro dos jesuítas, foi tomada pelo Estado. Então, o Estado se apossou de todos os bens que não eram igrejas, e as igrejas passaram para o arcebispado. Bom, aí, no antigo Colégio dos Jesuítas, eles instalaram o Hospital Militar. Por quê? Em todos os lugares do Brasil, se você, mesmo no interior, em qualquer lugar que você vá, e você procura um hospital, esse hospital muito provavelmente será da Santa Casa de Misericórdia, porque era uma atribuição da Santa Casa de Misericórdia tratar de hospitais, de doentes. Então, a Santa Casa de Misericórdia tinha um hospital junto aqui da igreja que nós conhecemos, da Santa Casa, e tinha uma sala, um lugar pequeno para o hospital militar. Então, eles resolveram transferir, quando expulsaram os jesuítas, o hospital militar para o Colégio dos Jesuítas, porque aí tinha mais espaço. E Dom João, então, nesse hospital militar que funcionava no antigo Colégio dos Jesuítas, ele criou esse curso de medicina e cirurgia, né? Que foi o primeiro curso de nível superior que aconteceu no Brasil, né? Depois ele criou o mesmo curso de medicina lá no Rio de Janeiro, mas primeiro ele criou aqui, né? A terceira coisa que Dom João fez quando ele esteve aqui, que foi importante para nós, é que na nau que ele vinha, ele tinha mais de 300 livros que eram justamente para a corte ler, porque a viagem de Portugal para cá demorava uns 2 meses, né? Pelo sistema de caravelas e tal. Então, eles tinham uns 300 livros, ele resolveu doar esses 300 livros para que se criasse uma biblioteca pública aqui em Salvador. E, de fato, aconteceu isso. Também ele autorizou que se criassem fábricas de vidro, etc., que era outra coisa que no reinado de Dona Maria I era proibido. Era proibido a gente ter qualquer tipo de indústria. Tudo a gente tinha que importar de Portugal. Agora, a gente passou a poder fazer isso. Ou seja, Dom João, de fato, criou uma série de condições. Depois que ele chegou no Rio, ele criou todos os tribunais de níveis superiores, judiciário e administrativo, etc., para que a corte funcionasse. Então, nós realmente ficamos sendo a sede da corte e o principal reino, porque na época de Dom João nós ainda éramos reino, né? Dos 3 da União Lusófona, Portugal, Brasil e Algarves. Por que Algarves? Porque Algarves é uma província pequena, embora no sul de Portugal, que não foi ocupada pelos franceses. E quando Napoleão foi derrotado, todos os reis absolutistas que haviam sido depostos pelas ideias liberais napoleônicas, etc., se reuniram em Viena e resolveram que tudo deveria voltar a ser como era antes da Revolução Francesa, ou seja, os reinos voltariam a ser absolutistas. Mas observem, a Revolução Francesa tinha acontecido em 1789, coincidentemente, também a data da nossa Inconfidência Mineira, com as mesmas ideias iluministas. A nossa Inconfidência, infelizmente, foi vencida. A Revolução Francesa só foi vencida em 1815, com a derrota de Napoleão.